Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. A nossa aula de hoje vai ser sobre substâncias. É uma aula que vocês já até tiveram, só que para nivelamento, para começar essas videoaulas, nós vamos começar por esse conteúdo. Então a primeira coisa que vocês têm que saber sobre substâncias é qual é a definição de substância simples e composta. Amor, para de rir, por favor. É o mosquito. Que mosquito, amor? Para com isso. Vai aparecendo. Ai, deu uma coceira aqui no pé. Então, substância simples é aquela substância que apresenta somente um elemento químico. Substância composta é aquela que apresenta dois ou mais elementos químicos. Um exemplo de substância simples: H2, O2, né, gás hidrogênio, gás oxigênio, os metais, ferro, cobre, ouro, qualquer um do tipo. Agora, exemplo de substância composta: água, H2O. Então tem dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Além da definição de substância simples e composta, nós também temos que saber qual que é a definição e a diferença entre substância pura e mistura. Substância pura é aquela que apresenta só uma substância, ou só um componente. Agora, mistura é aquela que apresenta dois ou mais componentes. Nas aulas eu sempre falo que nós bebemos água, que não é uma substância pura, porque a água, se fosse somente substância pura, seria somente H2O. E nós precisamos de sais minerais também na parte da hidratação. Então, substância pura é aquela que apresenta só um componente e mistura é aquela que apresenta dois ou mais componentes. Então, a água que nós bebemos é uma mistura. E aí, já pegando o gancho sobre mistura, nós temos que saber qual é a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. A cara da minha esposa, gente, vocês tinham que ver. Ai, meu Deus. Sou do direito. Então, mistura homogênea e heterogênea. A diferença entre elas está na quantidade de fases. A mistura homogênea é aquela que apresenta somente uma fase. Mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases. Por exemplo, a água que bebemos deveria ser uma mistura homogênea, pelo menos deve ser. Olho para ela e vejo uma coisa só. Para reconhecer as fases, tem que ser a olho nu ou se não com a utilização de algum microscópio. Então, por exemplo, o sangue. Ao olhar com o microscópio, a Rafaela está tentando participar da aula, gente, com todinho, meu Deus do céu. Propaganda. Então, voltando aqui sobre a quantidade de fases, né, observar as fases, o sangue, por exemplo, apresenta não somente uma fase, apresentam várias fases. Oh, meu Deus, a bruxa da minha sogra. Amor, tem lógica. Ainda logo. Então, o sangue é uma mistura heterogênea. Quando eu olho no microscópio... Olha aqui, gente. Rafa, papai não quer todinho, não. Rafa. A mistura heterogênea... Rafaela, dá um tchauzinho pros meus alunos lá. Né? Sem ver. Tchau. Ai, meu Deus do céu. A mistura heterogênea, por exemplo... Agora a Maria Clara quer participar. Água e areia. Areia vai para o fundo, a água fica por cima, eu consigo ver duas coisas ali bem distintas. Então eu tenho duas fases. Então toda vez que eu consigo visualizar duas ou mais fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Somente uma fase, mistura homogênea. Agora, mistura aí. Quero separar. O que eu vou fazer? Ô Maria Clara, Maria. me ajuda, né? Tira a LOL daí, por favor. Existem os processos de separação de mistura. E eles são baseados no tipo de mistura. Para mistura homogênea é de um jeito, para mistura heterogênea é de outro jeito. Então os primeiros, os mais simples de observar, são os de mistura heterogênea. Então, por exemplo, água e areia. Eu utilizo o processo de decantação. Decantação envolve a diferença de densidade. O que é mais denso vai para o fundo, o que é menos denso fica por cima. Então a areia vai para o fundo, a água fica por cima. Depois eu utilizo o processo de filtração, consigo separar os dois componentes. Água e óleo eu consigo separar pela decantação. Então aquilo que é mais denso vai para o fundo, o que é mais leve, o que é menos denso fica por cima. Depois é só separar em recipientes diferentes. Processos para separar, por exemplo, quando eu tenho casca, igual casca de amendoim, casca de arroz. Eu vou utilizar um processo chamado de ventilação. Então, ventilação, eu utilizo um fluido, que é o vento, no caso o ar, ele vai passar e aquilo que é bem leve, ele carrega. Outro processo parecido com o de ventilação é o de levigação. Só que nesse caso,
eu utilizo o fluido água. Então eu pego o barranco de um rio, de um córrego, retiro ali pedras, areia, achando que ali tem algumas pedras preciosas ou até mesmo ouro. E na levigação, o fluido água passa e leva aquilo que é leve, deixando no fundo o que é pesado, que seriam as pedras preciosas ou ouro. Tem outro processo também que poderia ser por filtração. Por exemplo, quando eu pego algo que tenha pó e esse pó fica, eu passo por um filtro, né, igual o filtro da nossa casa, igual um coador, qualquer coisa do tipo. Processo de filtração. Agora, exemplos de processo que tem mistura homogênea seria água e sal. Quando eu olho, eu vejo somente uma coisa. É como se fosse somente água. Eu utilizo o processo de destilação simples. No processo de destilação simples, eu vou aquecer para evaporar. No caso, a água evapora e depois ela passa por um condensador que vai fazer com que o vapor de água se transforme novamente em água líquida. Sal e água separados. Então, destilação simples. Diferente, por exemplo, de água e álcool. Que aí, no caso, eu preciso de um sistema um pouquinho mais elaborado. Já que quando eu colocar para evaporar, vai sair água e álcool ao mesmo tempo. Os dois vão evaporar. Então, eu dificulto a passagem da água por ter maior ponto de ebulição. Precisa de mais energia para evaporar. Como o álcool precisa de menos, ele facilmente escapa e a água retorna para o recipiente. Então, água e álcool eu aqueço, os dois naturalmente iriam evaporar, só que como o álcool tem menor ponto de ebulição, ele escapa mais fácil, saindo do outro lado do sistema. Quando ele passar por um condensador, ele retorna para o estado líquido. Tá? A destilação fracionada também é utilizada no petróleo, para obter suas substâncias, igual metano, propano, butano, gasolina, diesel, tá bom? Valeu, pessoal! Fica aí a aula de hoje, substâncias, misturas e separações de misturas. Brigadão, valeu! Valeu. Nossa, ficou ruim, né?